Meu nome é Bárbara Regina Martins Pérez, eu sou do Polo de Bandeirantes e eu vou falar hoje sobre a máquina de Turing. A máquina de Turing é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal, que foi criado pelo matemático britânico Alan Turing, muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais. Num sentido preciso, é um modelo abstrato de um computador que se restringe apenas aos aspectos lógicos do seu funcionamento, memória, estados e transições, e não a sua implantação física. Numa máquina de Turing pode-se modelar qualquer computador digital. Uma máquina de Turing consiste em uma fita dividida em células, uma adjacente à outra. Cada célula contém um símbolo de algum alfabeto finito. O alfabeto contém um símbolo especial branco e um ou mais símbolos adicionais. Assume-se que a fita é arbitrariamente extensível para a esquerda e para a direita. Isso é, a máquina de Turing possui tanta fita quanto é necessário para a computação. Assume-se também que as células que ainda não foram escritas estão preenchidas com o símbolo branco. Um cabeçote pode ler e escrever símbolos na fita e mover-se para a esquerda e para a direita. Um registrador de estados que armazena o estado da máquina de Turing, o número de estados diferentes é sempre finito e há um estado especial denominado estado inicial, com o qual o registrador de estado é iniciado. Uma tabela ou função de transição que diz a máquina de símbolo escrever, como mover o cabeçote para a esquerda ou para a direita, e qual será o novo estado, dados o símbolo que ele acabou de ler na fita e o estado que ele se encontra. Se não houver entrada alguma na tabela para a combinação atual de símbolo e estado, então a máquina para. O funcionamento dela. A máquina de Turing deve assumir sempre um estado, pertencente a um conjunto finito de estados. O processo de máquina de Turing começa sempre em um estado especial, chamado de estado inicial. Inicialmente, a primeira célula da fita é preenchida com um símbolo de menor, que indica o início da mesma. A cabeça de leitura é posicionada inicialmente na segunda célula da fita. A fita seguinte, a menor, representada pelo símbolo de menor. As células em branco, que não fazem parte da palavra a ser processada, serão preenchidas com o símbolo beta. O processamento consiste em uma sequência de dados que consistem em observar o símbolo corrente da fita, aquele em que o cabeçote está posicionado, escrever um símbolo nesta célula da fita, mover o cabeçote para a esquerda ou direita, mudar o estado corrente. A ação exata a ser executada é determinada por um programa, função de transição, que comunica a unidade de controle que deve ser feito com base na configuração, estado mais símbolo corrente da fita, em que a máquina de Turing se encontra. O processamento termina quando a máquina atinge uma configuração para o qual não existe função prevista. Neste caso, se a máquina estiver com o estado final ativo, a palavra de entrada é aceita. Se o estado ativo não for final, a palavra de entrada não é aceita. Se a máquina não parar, criar um looping, a entrada não é aceita. A máquina de Turing pode ser empregada como modelo de natureza reconhecedora ou transdutora. Reconhecedora processa a palavra de entrada, aceitando-a ou rejeitando-a. Neste caso, o conjunto de palavras aceitas correspondem à linguagem descrita transdutora. Máquina
para computar uma função. Aplica uma função sobre o conteúdo inicial da fita e o resultado produzido é lançado na própria fita. Bom, essa é a explicação da máquina de Turing e suas funcionalidades, o que pode ser empregada com ela.